Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Vereadores acompanham o anúncio de liberação de verba para a implantação do Parque Natural do Banhado. Os recursos estimados em R$ 9 milhões estavam bloqueados desde 2006. O projeto aprovado na Câmara pretende levar às feiras livres e eventos públicos da cidade espaços destinados para a orientação da população sobre a prevenção de doenças. Legislativo cria medalha de honra ao mérito destinada para homenagear policiais que se destacaram na profissão. Confira os destaques da sessão de terça-feira e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. E zoneamento em pauta, moradores de São José defendem propostas de alteração na lei de zoneamento em reunião promovida pela Comissão de Planejamento Urbano da Câmara. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. 13 projetos foram aprovados durante a 33ª sessão plenária. Entre eles está o projeto do vereador Esdras Andrade, que autoriza a entrada de animais de estimação nos albergues e abrigos do município. Segundo o parlamentar, a matéria tem caráter social e busca estimular os moradores de rua a procurar um abrigo, já que muitos possuem animais, sejam de médio ou grande porte. Outra proposta aprovada do vereador Valdir Alvarenga tem o intuito de contribuir para a redução de possíveis criadouros do mosquito da dengue, uma vez que obriga o município a tapar postes metálicos de sinalização para evitar o acúmulo de água. O vereador Ciborgue é autor de 2 projetos aprovados, voltados para denominar ruas da cidade como forma de homenagem a moradores de São José. O primeiro denomina a Rua 5 do Conjunto Residencial Dom Pedro II, de Rua Diácono Agostinho Silvério dos Santos, que fez parte da 2ª turma de diáconos permanentes da Diocese de São José dos Campos. A segunda proposta denomina o trecho 1 da Rua 6, também no bairro Dom Pedro II, de Rua Carlos Domingos Beppe. Um dos filhos dele hoje mora neste endereço. Uma avenida do mesmo bairro também vai ganhar um nome. A partir de um projeto do vereador Robertinho da Padaria, presidente da Câmara, a Avenida 4 agora passa a se chamar Edinaldo Afonso Pereira. Edinaldo foi uma figura ilustre na região sul, devido às diversas ações sociais que realizava. Familiares dos homenageados acompanharam a votação no plenário. Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram o projeto de autoria do Poder Executivo, que concede reajuste de 5% no vencimento dos servidores públicos da Prefeitura. A medida abrange servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários. Uma emenda estendeu a recomposição salarial aos funcionários da Câmara. Outro projeto aprovado fixa o subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Outra proposta aprovada de autoria do Poder Executivo altera a lei complementar que criou o programa Casa Joseense, com incentivo aos empreendimentos habitacionais de interesse social do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta se dá em razão da alteração nas regras do programa do governo federal pelos ministérios das cidades em dezembro de 2018. Também foi aprovado o requerimento de autoria da vereadora Amélia Naomi para representar a Câmara no ato em defesa da ouvidoria da Polícia e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a ser realizado no dia 28 de maio em São Paulo. A sessão contou ainda com a visita do vereador Fábio D'Alonso, da Câmara de Joinville, que acompanhou a sessão do plenário. Ele participará do 7º seminário do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, realizado na Câmara de São José. O tema do encontro vai discutir a prestação de contas para as entidades que possuem convênio com o poder público. Sem dúvida carregarei esses bons exemplos para a cidade de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, uma cidade com um potencial muito grande, leva alguns modelos que sem dúvida encaixarão muito bem com aquela cidade, até porque o número de habitantes é muito parecido e as características muito parecidas com a cidade de Joinville. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
E o futuro do Parque Natural do Banhado começou a ser desenhado. Uma verba de cerca de 9 milhões de reais, congelada desde 2006, foi liberada para a elaboração de um plano de manejo para o parque, que poderá receber visitas da comunidade. Os vereadores da Câmara acompanharam o anúncio da liberação da verba e destacaram a importância do Parque do Banhado para a cidade. Durante o encontro que reuniu autoridades públicas, secretários municipais e também os vereadores da Câmara, o prefeito Felício Ramute anunciou a liberação parcial de recursos destinados para o Parque Natural do Banhado. A verba liberada, estimada em 9 milhões de reais, estava bloqueada desde 2006 e foi autorizada para repasse após a prefeitura cumprir uma série de requisitos previstos no termo de compensação ambiental proposto na época. Nós estávamos aguardando já há 13 anos o destravamento, né, da possibilidade de acesso a esse recurso. E mais do que isso, não é somente o recurso, é tornar efetiva a opção de criação de unidade de conservação, é fazer com que essa unidade de conservação saia do papel, porque ele já foi criado pelo prefeito Eduardo Cury em 2012 e precisava de trazer essa efetividade através dos instrumentos que regem a unidade de conservação. Como apontado pelo secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, entre as ações realizadas estão o levantamento de estudos técnicos, a realização de consultas públicas, a criação de um conselho gestor e a liberação da área ocupada pela intervenção urbana. Quanto às famílias que ainda moram no local, a prefeitura revelou que aguarda a decisão judicial para definir sobre a retirada total dos moradores. Até o momento, 31 famílias deixaram voluntariamente as casas. Ainda assim, o próximo passo, segundo o executivo, é a elaboração de um plano de manejo para decidir como a área será integrada com a comunidade. Normalmente um plano de manejo demora um ano e meio. Importante também assegurar, né, para a TV Câmara, que tem essa linguagem direta com a população, que a construção de um plano de manejo não é feita dentro do gabinete. É uma construção coletiva pelo colegiado, pelo conselho gestor, então tem debates públicos, né, a população participa, é um pacto com a sociedade, né, é uma política pública definida junto com a sociedade. Acompanharam o anúncio o presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, e os vereadores Ciborgue, José Dimas, Juvenil Silvério, Marcão da Academia e Walter Hayashi. Os parlamentares destacaram a importância do investimento como forma de preservação do Parque Natural do Banhado e a necessidade de envolver toda a população nas discussões sobre o plano de manejo e os possíveis usos do parque por parte da comunidade. Claro, tem o viés ambiental que é importante, a população vai poder conhecer a beleza. Eu andei lá quando criança no Parque do Banhado, que agora podemos falar assim, né? Então, muitas riquezas, muitas belezas que São José precisa conhecer. Mas também tem um viés social, que é isso que o Felício está fazendo agora. Foi abordado todo o projeto de construção da via Banhado para cuidar o quê? Da questão ambiental e das famílias. Então, nós queremos nos somar força junto com a população e o prefeito para dar uma atenção melhor às famílias que estão agora nesse momento lá. Eu acho que isso é um ganho para a cidade muito grande. Após isso ser concluído, né, de fato, o parque, as pessoas poderem realmente conhecer de fato, né, o banhado, o que é o banhado, poder andar lá dentro, né, para uma área tão grande e está tão dentro da nossa cidade, está quase no centro, né, uma área bonita. Então, sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante, por isso que todos aqui estão presentes, né, a imprensa em peso aqui, para poder realmente participar e envolver a sociedade também nesse assunto, né? Eu vejo o seguinte, o banhado vai pertencer novamente para o povo de São José dos Campos como um todo. Então, até finalizar esse processo que transforma efetivamente o banhado num parque, ou do Parque Banhado, fica essa sensação de que a cidade agora tem um novo parque que pertence a todos, não para só um grupo de pessoas. Os parlamentares se comprometeram a acompanhar as discussões e também o processo que envolve as famílias que ainda ocupam parte do banhado. Segundo os vereadores, a futura estrutura do Parque Natural do Banhado deve atender toda a população, uma vez que este é um desejo antigo dos moradores. E o que eu fico muito contente é de ver que tem um projeto realmente para essa área, um projeto de preservação ambiental,
É um projeto de que nesse trabalho todo vai ter um trabalho juntando várias secretarias, então tanto educacional, social, de saúde, de todos os meios, para um parque que realmente ali sempre foi a proposta e construída junto com a população, junto com segmentos, com entidades que sempre batalharam por isso. O que a gente espera é que seja usado para visitação da população não só de São José, mas de outras regiões, com técnicos que possam acompanhar as pessoas e explicar o que é o banhado, o que pode e o que não pode ser feito, né? Porque é isso que vai ser importante. As outras gerações vão agradecer, e São José dos Campos vai agradecer mais ainda, que agora ficou definido. O parque banhado é parque. E no próximo bloco, moradores de São José defendem sugestões de mudança na lei de zoneamento durante a reunião com os vereadores. Ainda vamos te mostrar os destaques da sessão realizada na terça-feira. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Confira agora um resumo com os destaques da sessão plenária realizada na noite de terça-feira. Cerca de 60 documentos entre requerimentos e atas, além de uma moção, foram aprovados durante a 32ª sessão do ano. A maior parte dos requerimentos que receberam aval favorável dos vereadores solicitava ronda policial em diversos bairros da cidade, além de informações sobre serviços oferecidos pelo poder público. 2 documentos da pauta, ambos da vereadora Amélia Naomi, foram rejeitados. Um deles solicitava informações à prefeitura sobre as atribuições dos cargos de educadores, professores, pedagogos, psicopedagogos e psicólogos da Fundas, Fundação Hélio Augusto de Souza. O outro parabenizava o Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo pelo Dia do Assistente Social em 15 de maio e pela campanha Se Cortam os Direitos, Quem é Preta e Pobre Sente Primeiro. Já entre as indicações lidas em plenário, a maioria pedia ao poder público a realização de serviços de manutenção pública necessários em vias e bairros. Entre as demandas estavam trocas de lâmpadas, podas de árvore e tapa-buraco em alguns bairros da cidade. Na tribuna, durante o pinga-fogo, os vereadores discutiram a respeito do programa Antipoeira e apresentaram ações de fiscalização realizadas na cidade. Outro tema em debate foi a causa animal. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a população de São José tem participado da construção da lei de zoneamento. Além da reunião pública criada com o intuito de colher sugestões da população, um grupo de vereadores se reuniu com especialistas que explicaram sobre a necessidade da lei garantir a preservação da vegetação natural e também dos aquíferos do município. Moradores do Esplanada também participaram do encontro e defenderam a liberação do comércio de baixo impacto no bairro. Essas propostas foram encaminhadas à Câmara durante o período aberto pelo Legislativo para envio de sugestões à lei de zoneamento. Em reunião realizada na Câmara, os vereadores receberam a visita de munícipes que vieram discutir sugestões já encaminhadas à Comissão de Planejamento da Câmara para a elaboração da lei de zoneamento. Participaram do encontro os parlamentares que integram a Comissão de Planejamento, os vereadores Walter Hayashi, o presidente, Lino Bispo, relator, e os membros José Dimas, professor Calazans Camargo, Dilermando Diede Alvarenga e Roberto do Eleven, e também os parlamentares Ciborgue, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e Dulce Rita. Durante a reunião, o professor do ITA, Wilson Cabral, defendeu a classificação das áreas remanescentes do Cerrado e de recarga de aquíferos que abastecem postos e mananciais como Zona Especial de Proteção Ambiental 1, mais restritiva. Segundo ele, estudos prevêem mudanças climáticas que poderão causar redução de chuvas e a maior ocorrência de eventos extremos, além do acirramento do fenômeno conhecido como ilha de calor. Temos visto diversas manifestações dessas mudanças. Se nós não nos adaptarmos e não nos prepararmos para os impactos que elas terão no futuro, nós vamos pagar muito mais caro. E é importante que o zoneamento contemple isso. Então, essas áreas deveriam ser consideradas como zonas de proteção ambiental e nós recomendamos que seja inclusive. E as áreas, quando não sobrepostas, quando você tem a área de recarga de aquífero, mas ela não se sobrepõe necessariamente com áreas de conservação de cerrado, que elas sejam consideradas EPA 2, que elas tenham um pouquinho menos de restrição, mas que também sejam áreas consideradas para fins de proteção ambiental.
A professora da Unesp, Clécia Massi, que desenvolve pesquisa sobre o Cerrado, lembrou que originalmente o bioma representava 30% do território municipal e hoje resta apenas 1% dessa cobertura nativa. Por isso, ela argumenta que o zoneamento deve garantir a preservação dessa área. O Cerrado do Vale do Paraíba ele tem características muito diferentes do Cerrado de outras partes do estado de São Paulo e de outras partes do Brasil. E porque o nome da cidade, São José dos Campos, remete a esses campos cerrados que existiam aqui. É óbvio que a gente também se preocupa com outras formações, como o banhado, como a Mata Atlântica e outras, né? Mas o Cerrado ele tem uma importância e um carinho, né, e pelo qual a gente veio chamar a atenção dos vereadores. Além dos pesquisadores, outros munícipes também apresentaram as justificativas de suas contribuições para a nova lei de zoneamento em fase de elaboração. Entre elas, sugestões relacionadas à aclividade de terrenos para construções e a liberação do uso comercial de baixo impacto no bairro Jardim Esplanada. Já existem 330 bits comerciais no bairro, 1/3 do bairro já é comercial. A gente entende que o bairro não tem mais aquela característica de quando ele foi formado e, portanto, a gente solicita, sim, a ampliação dos corredores de comércio e serviço de baixo impacto. É um espaço democrático muito importante para a sociedade civil poder vir aqui e colocar suas ideias e trouxemos as nossas também, né? E o zoneamento tem sido bastante discutido na Câmara Municipal. Em reuniões anteriores, os parlamentares também já receberam representantes da Associação de Moradores e Amigos da Vila Betânia e Vila Zelfa. Foi realizada também uma reunião pública na qual a população pôde apresentar oralmente e por escrito sugestões para a nova lei. O Legislativo ainda disponibilizou uma ferramenta online para recolher sugestões pelo site da Câmara em uma página especial sobre o tema. Ao todo, foram recebidas 214 sugestões. O material recolhido será entregue à Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, com cópia para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que tem a atribuição de acompanhar o processo de revisão da lei. Nesse momento, né, que a população resolve participar, se manifestando, defendendo ou contraditando algo, é muito importante para a Câmara Municipal, né, que é a receptora nesse momento dessas demandas, opiniões e sugestões, que depois depositaremos para os técnicos da Prefeitura. Depois retornará à Câmara, obviamente, todos os senhores vereadores, aí não só a Comissão de Planejamento Urbano, mas toda a Casa vai fazer essa discussão de todos esses detalhamentos, né? A Câmara ainda vai sediar uma audiência pública quando o projeto for protocolado na Casa. A previsão é de que o projeto chegue ao Legislativo em julho, de acordo com o cronograma aprovado pelo CMDU. A população pode acompanhar a tramitação por meio da página temática no site da Câmara. Nela, o internauta encontra o link para a lei vigente, notícias, reportagens da TV Câmara, entre outras informações. E não saia daí, porque no próximo bloco vamos te apresentar 2 projetos de lei aprovados na Câmara. Um deles cria uma medalha de honra ao mérito para homenagear policiais que se destacaram no trabalho. O outro pretende levar às feiras livres e eventos públicos da cidade o Espaço Saúde, voltado para a orientação de cuidados com o corpo e prevenção de doenças. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. A Câmara de São José ganhou uma nova honraria. A partir de um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Sérgio Camargo, o Legislativo instituiu uma medalha destinada para homenagear policiais que se destacaram no trabalho. A honraria ficou instituída como Medalha de Honra ao Mérito Cabo PM Donato Gomes Barbosa. Mais detalhes na reportagem. Uma homenagem a quem lutou e luta a favor da segurança da população. Com voto favorável de todos os vereadores, a Câmara de São José aprovou o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Sérgio Camargo, que cria a Medalha de Honra ao Mérito Cabo PM Donato Gomes Barbosa. A honraria será destinada a policiais militares que se destacaram no cumprimento da profissão, em especial na proteção das pessoas e no combate ao crime.
Para nós é muito importante poder reconhecer o trabalho que a Polícia Militar tem feito, não só na cidade de São José dos Campos, mas em toda a região do Vale do Paraíba. A gente sabe que é um trabalho árduo, difícil, né, que muitas vezes as pessoas não reconhecem o resultado do trabalho que eles fazem. Então a gente achou importante que a Câmara Municipal pudesse criar essa honraria aos polícias militares que mais se destacam durante o ano, para poder homenageá-los aí a cada ano pelo trabalho prestado para a nossa cidade. O coronel da PM, José Eduardo Stanelis de Aquino, comandante do Comando de Policiamento do Interior 1, acompanhou a votação do plenário. Ele agradeceu à Câmara pelo reconhecimento. O cabo Donato integrava o batalhão e foi morto em um assalto a banco na cidade no ano de 1998. O cabo Donato, ele era um policial do 1º Batalhão, que ele foi morto durante uma ação, um assalto que houve no Banco do Brasil, dentro do INPE. Então, aí seria um nome bem justo de se homenagear, até por conta do histórico desse policial, que era um policial exemplar, né? E morreu cumprindo o dever dele de trazer a justiça, de preservar a ordem pública para as pessoas. De acordo com o projeto, a medalha será confeccionada em latão nobre, contendo de um lado o brasão do município e do outro lado a frase "Honra ao mérito Cabo PM Donato Gomes Barbosa", com o respectivo símbolo representativo. Aqueles que irão receber a medalha também ganharão um diploma assinado pelos membros da mesa diretora do Legislativo. Com a nova medalha, a Câmara de São José passa a ter 47 honrarias. Entre elas, podemos destacar medalhas, títulos, troféus e diplomas. As homenagens são concedidas de acordo com o tema em questão e divididas em categorias, como educação, saúde, esporte, meio ambiente, música, trabalho, entre outros. E as feiras livres e outros eventos da cidade agora poderão se tornar locais para alertar sobre a prevenção de doenças e cuidados com o corpo. Essa é a proposta de um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, aprovado na Câmara. A matéria autoriza a criação do chamado Espaço Saúde, que seria instalado em eventos públicos do município. Confira. Quem frequenta as feiras e outros eventos públicos de São José dos Campos poderá contar com um apoio especial na área da saúde. Isso porque a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia que autoriza a Prefeitura a criar nesses locais o Espaço Saúde, voltado para orientar o público a respeito de temas relacionados aos cuidados com o corpo e o bem-estar. A pessoa, de repente, ela está ali passando na feira, numa feira livre ou num evento público da cidade e ela vê um estande ali, um espaço de saúde. Ela vai poder, nesse espaço, fazer todos os seus exames preventivos, né? Ali com a competência técnica, com estrutura daquela entidade, que ela vai poder ali fazer, verificar como é que está o andamento do seu sistema, do seu corpo imunológico, em sistema de circulatório, hipertensão, sobre questão de diabetes. Então a gente entendeu muito importante esse projeto ser colocado na nossa cidade e abrir oportunidade para que tenha uma melhor qualidade de saúde para a população. Segundo a proposta, as atividades oferecidas pelo Espaço Saúde serão de competência de empresas privadas ou entidades filantrópicas cadastradas e os custos da ação serão responsabilidade das mesmas. Ainda de acordo com o projeto, a iniciativa é voltada para o alerta e prevenção de doenças. Como apontou o autor da proposta, o vereador Marcão da Academia, o Espaço Saúde poderá realizar serviços como aferição de pressão, testes rápidos para doenças, além da orientação para a procura de um médico, quando necessário. A gente tem acompanhado vários eventos de ONGs, entidades sociais, vários, que chega a atender mais de 100 pessoas por período. Mais de 100 pessoas e que, na média, 10% dessas pessoas têm algum problema, né, da questão de hipertensão, de índice glicêmico alto, e a pessoa, de repente, nem sabia que tinha isso. Né? Então, quando está num fator já extremo no corpo, eles encaminham, eles pedem para a pessoa, solicitam, vá a um pronto-socorro, vá no postinho. Como apontou a justificativa da matéria, a saúde é considerada um dos bens mais preciosos do ser humano e uma das formas de conservá-la é por meio de ações eficazes de prevenção. Como ainda aponta a comunidade médica, a realização de exames preventivos pode salvar vidas. Muitas doenças, quando descobertas precocemente, têm grandes chances de cura. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.